Muito bem, então deixa-me então ouvir o que é que o Pedro, e aqui, Pedro, o que eu gostava de saber é, não há maçons no PSD? É assim, eu nem quero dizer que sim nem que não, mas eu acho que eu considero importante haver uma transparência nos cargos políticos, quando as pessoas estão lá. Aliás, eu acho que, especialmente nós jovens, acho que devemos lutar por políticos cada vez mais transparentes, que credibilizem a política, e quem vai exercer os cargos políticos tem que ser consistentes disso. Se não estiver disposto, eu acho que não deve aceitar um cargo público, porque eu acho que é relevante, se considerarmos isto um assunto da esfera pessoal, que não interfira na vida profissional. Nem se deve considerar questão. Eu acho isso. E acho que a minha questão é: faz sentido existirem associações secretas no século XXI, em que vivemos em democracia? Não percebo. Muito bem, então deixa-me ouvir o Duarte. Duarte, tu aqui nesta discussão entre o PS e o PSD, estás assim tipo sentado no sofá a assistir? Não, é interessante ver as acesas discussões, até porque, como eu já referi, gosto sempre da atacada. Infelizmente, em muitos casos, as diferenças não são assim tão vincadas. Mas acho que é uma questão importante. Claro que há um debate mais alargado sobre a questão da transparência. Eu acho que, aliás, muito mais importante do que esta questão de ser obrigatório declarar todo o conjunto de associações a que se pertence, que acho que é uma discussão legítima e que acho que deve haver essa reflexão, talvez reflexão sobre os limites que colocar a isso, mas sem dúvida que é uma questão a colocar. Mas antes disso há a questão pura e simplesmente da dedicação ao exercício de cargos públicos. E acho que aí, por exemplo, a questão da exclusividade do exercício de mandato parlamentar é uma questão central que infelizmente nem PSD nem PS sequer gostam de pegar, porque já é mais que evidente que boa parte dos seus grupos parlamentares não cumprem a questão da exclusividade. E, portanto, acho que essa é uma questão muito mais importante. A par disso, só quero referir também que, para ver o quão, como os círculos uninominais não são de todo garantia de maior transparência do que o sistema que temos, basta olhar para os Estados Unidos e ver o tipo de transparência e de responsabilização que existe da parte dos eleitos. Muito bem. Tiago, tens mais alguma coisa a dizer? Não. Está fechado este Não, assunto? só ia dizer que há vários países, em 10 segundos, há vários países que são um bom exemplo que adotaram um ciclo eleitoral com ciclos eleitorais uninominais, mas certamente pegar logo no pior também não é muito justo para o debate. Ora bem. Vamos avançar então, vocês vão me dar 2 minutos então, por favor, para o momento do Velho do Restelo. Vamos lá. Muito bem, eu no Velho do Restelo ia-vos desafiar a pensarem nas duas manifestações que tiveram no fim de semana passado. Um contra o confinamento, ou contra confinamentos, e outro contra o racismo. Houve, entretanto, desenvolvimentos com os infectados, para isto parece que o karma às vezes é duro, e então acho que há lá meia dúzia de pessoas que foram à manifestação contra o confinamento, que entretanto vão ter que ficar mesmo confinados porque estão infectados com o Covid. E o que eu gostava de ouvir muito rapidamente a cada um de vocês é acham curioso que, ou melhor, ficaram surpreendidos por ver tantas pessoas conhecidas nesta manifestação, o Nuno Markle e algumas pessoas mais do mainstream. E depois queríamos também ouvir muito rapidamente, serão pertinentes estas manifestações neste momento? Acham que vai ficar, isto a respeito ainda daquela pergunta que eu vos colocava há bocado, vamos aguentar? Será pior daqui para a frente? Estaremos mesmo a ficar cansados? Começo pelo Duarte. Pois, é assim, não me surpreende. As figuras públicas, digamos, são pessoas como quaisquer outras e, portanto, é natural que também em determinadas alturas vejamos a sua participação em algumas manifestações, que é de acordo com a sua consciência, não é? Agora, acho que sobre as manifestações em si, acho que vemos, aliás, infelizmente a questão
a contrariedade em relação ao confinamento muitas vezes não é benigna em termos de se tratar de cansaço em relação a toda esta situação e de se sentir que não está a haver a resposta em termos de políticas públicas para acautelar a questão das pessoas terem o apoio económico, não é, para aguentar a situação, mas muitas vezes há um lado maligno de toda a questão de teorias da conspiração, toda a questão de que não é, isto existe para, enfim, clausurar as pessoas. E aí... Sim, e embora ali houvesse vários grupos que se juntaram com várias, mas havia também lá alguns com estas teorias. E a mim aqui também fico a pensar, porque também foram muito criticados, especialmente nas redes sociais. Resta-me aquilo que eu às vezes pergunto, ou que eu gostava de vos perguntar a vocês, acham que até mesmo estas pessoas que têm as suas próprias teorias e que nós podemos olhar para elas de lado, não têm direito também a manifestarem-se? Isto, claro, se respeitassem as regras. Sim, absolutamente. Acho que sim. Acho que esse direito se mantém dentro daquilo que é, lá está, a possibilidade de segurança e higiene. Acho que esse direito se mantém, lá está, mas existe também aqui um elemento, não é, de responsabilidade que é exigido a todos. Exatamente, que é exigido a toda a gente. Muito bem, deixa-me ouvir então o Tiago e o Rui. Tiago, faço-te as mesmas perguntas. É pertinente nesta altura estas manifestações e desconfias? Tu já me disseste há bocado que tens fé que os jovens se vão aguentar. Resta-me saber se tens fé no resto da população. Sim, eu acho que sim, até porque a democracia não se suspende, não é? Eu acho, ainda agora houve uma manifestação que foi a do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que eu tenho a certeza que é das coisas que são mais urgentes e mais basilares no século XXI, ou seja, estamos a falar que eu compreendo perfeitamente a necessidade dessas pessoas, ou seja, das pessoas, não é dessas pessoas, é das pessoas se manifestarem nesse aspecto, e há realmente uma grande preocupação, até mesmo da parte do Governo e do Instituto Nacional de Estatística. Já há uma proposta para o inquérito étnico-racial, está em estudo agora no censo, já é algo que tem sido discutido desde 2019, da introdução de dados étnico-raciais nos censos, de forma a conseguirmos filtrar alguns dados deste aspecto. E também vai sair agora um plano de combate ao racismo, supostamente até ao final do mês, pelo menos foi adiantado pelo Governo. E eu pensava que era isso que nós íamos discutir agora na parte do Velho do Restelo, que era exatamente... Se seremos um país racista ou um país com racistas? Eu fiquei com a ideia que era isso que nós íamos... Então, anda lá. Tens um minuto. Seremos um país racista ou um país com racistas? Não, eu acho que nós somos um país... Isto pode ser uma frase polémica e mal interpretada, mas acho que nós somos um país racista. Eu acho que existe racismo estrutural em Portugal. Eu acho que muito motivado pela grande história do regime colonialista que nós tivemos. E não sou eu que o digo, são os dados que o dizem. 60% dos portugueses têm crenças racistas, e não é à toa que quando nós olhamos para as diferentes... Não, e pior, eu acho que a maioria das pessoas é racista sem ter percepção que é racista. E eu acho que esse é o grande mal. Eu acho que as pessoas não fazem evidentemente por maldade, mas fazem por falta de informação. E eu acho que o racismo em Portugal é um mal que se vai curar quando atuarmos com medidas públicas nas bases da nossa democracia, na base das nossas... Fico muito curioso em saber que medidas serão essas, mas entretanto já não temos mais tempo. Deixa-me saber então o que é que o Rui Pedro pensa acerca disto em relação às manifestações e em relação ao facto da pergunta que eu coloquei: seremos um país racista ou um país com racistas? Relativamente à manifestação, eu acho que, como o Tiago disse, a democracia não está dispensa, por isso concordo que devam manifestar-se. Mas, lá está, com as regras todas impostas pela DGS, não é? Claro. Porque eu acho que é um desrespeito perante a área da saúde, que estão a lutar dia e dia constantemente para as coisas começarem a correr melhor, e acho que as pessoas, ao ir manifestar-se da forma como vão, estão a desrespeitar todo o setor da saúde. Logo tem que sofrer as consequências, não é? Sim, eu acho que isso. Em relação ao nós sermos um país racista, eu acho que Portugal
lá está, eu discordo com o Tiago. Eu acho que nós não somos um país racista. Considero que há algumas pessoas racistas, mas em relação a muitos países da Europa, nós até somos um país que aceitamos bem a etnia das pessoas e somos muito tolerantes nas coisas, conseguimos até criar laços de amizade com as pessoas à vontade, sejam elas de raça negra, sejam elas vindo de outro país, completamente. Eu acho que ainda existe, não é? Algumas pessoas que são racistas, mas não considero que Portugal seja racista. Deixa-me então dar aqui só um minutinho ao Duarte para me responder a esta pergunta, se somos um país racista ou se somos um país com racistas, Duarte. Eu, em relação a isto, concordo com aquilo que o Tiago disse. Quer dizer, acho que muitas vezes a expressão de ser um país racista, acho que é mal compreendida, no sentido em que muitas vezes é interpretada quase como passando um atestado de preconceituosidade a toda a gente do país. O que não é o caso. A questão é que dizer que é um país racista é dizer, precisamente como o Tiago referiu, que há um problema estrutural em muitos sentidos, em que pessoas racializadas, e nem tem só a ver, por exemplo, com a questão de no dia-a-dia sofrerem ataques racistas, coisa que é uma coisa extremamente frequente. Mas ainda para além disso, existem problemas estruturais em que frequentemente as pessoas racializadas são as que têm piores condições de habitação, piores condições de trabalho, pior acesso a cuidados de saúde. Portanto, todas estas coisas é que indicam que efetivamente se tenha que dizer que Portugal é um país racista, sem isso significar dizer... Sim, tem mais dificuldade na subida estrutural da sociedade, não é? Sim. Muito bem. Estamos já na reta final deste programa e para terminar, como tem sido habitual, ficamos com a partilha ou a sugestão da semana e esta semana, e o primeiro de Penafiel a sugerir é o Duarte. Duarte, o que é que nos trazes como sugestão e como música para fecharmos a porta? Muito bem, foi uma grande honra poder ser o primeiro a lançar aqui a sugestão e a música que eu escolhi foi Os Índios da Meia Praia, de Zeca Afonso. Aliás, muito no seguimento de algumas coisas que já pudemos falar, o espírito desta música é precisamente o sentido de união em comunidade para resolver um problema. E só muito rapidamente para explicar a origem disto. Portanto, esta música tem a ver com, imediatamente a seguir, imediatamente no pós-25 de Abril, surgiu um programa, que é o Serviço de Apoio Ambulatório Local, em que basicamente o governo apoiava que as pessoas se organizassem em comunidade e apoiava também com equipas técnicas para ajudar no desenho, portanto na construção de habitações e aliás o caso específico desta música é precisamente sobre aquilo que aconteceu no concelho de Lagos, no chamado bairro 25 de Abril, em que se viu, não é, esse esforço de comunidade, as pessoas perante um problema de habitação, perceberem que com a democracia vinha também esta possibilidade de um desenvolvimento em comunidade, um desenvolvimento livre, mas em que as pessoas se unissem em solidariedade umas com as outras para resolver um problema tão grande e que, aliás, que ainda hoje, infelizmente, verificamos, que é a questão da habitação. Muito bem, Duarte, obrigado. Então, para fechar a porta, vamos ficar então com o Zeca Afonso, se calhar o cantor que mais ouvimos desde janeiro a esta parte neste país que não é para jovens, e com o tema Os Índios da Meia Praia. Obrigado ao Rui Pedro, ao Tiago Josué e a ti, Duarte de Graça. Muito obrigado a todos os que estiveram desse lado. Se tiverem uma opinião, uma crítica, uma sugestão ou uma simples mensagem, visitem a nossa página de Facebook ou no Instagram. Este país não é para jovens, é assim que nos devem procurar, e deixem a vossa opinião. Se quiserem ouvir novamente esta conversa, vai ficar disponível a partir de hoje, mais à noite, em todas as plataformas de podcast. Para a semana, à mesma hora, aqui na sua Rádio Região de Basta, em 105.6 ou 93.1 FM, e na Rádio Montemuro, em 87.8 FM. Teremos na próxima semana, então, a Sara Machado, o Pedro Ribeiro e o Carlos Miranda, de Amarante, neste país que não é para jovens, para mostrarem que os jovens também têm opinião. Nós, caros jovens de Penafiel, vemo-nos daqui a 15 dias. Até lá, boa tarde, boa semana e, como diz Zeca Afonso, para a praia. Então, boa semana. Boa semana. Boa semana. Aldeia da
meia praia, ali mesmo ao pé de Lagos. Vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei.